A internet quebrou com essa notícia. Hugh Jackman de volta como Van Helsing. Trailers circulando pelas redes sociais. Fãs celebrando. E notícias bombásticas. Será que tudo isso é real? Hoje eu vou te revelar a verdade sobre Van Helsing 2, a possível continuação do filme de Hugh Jackman. E fica até o final porque nem tudo que parece verdade realmente é. E algumas informações nesse vídeo vão te surpreender. Bom, e antes de falarmos do futuro, vamos falar aqui um pouco do primeiro filme, que foi lançado lá em 7 de maio de 2004. Nesse dia estreava Van Helsing, o Caçador de Monstros, uma superprodução que custou impressionantes 160 milhões de dólares. Se hoje em dia já é muita coisa, imagina lá em 2004. Ele foi dirigido por Stephen Sommers, o mesmo que dirigiu A Múmia. E essa superprodução trazia Hugh Jackman como Gabriel Van Helsing, um caçador de monstros misterioso a serviço do Vaticano, que não se lembrava do seu próprio passado. E ao lado de Kate Beckinsale, que viveu a Anna Valerius, ele enfrentou ninguém menos do que o próprio Drácula, além também que lutou contra o Frankenstein, lobisomens, vampiras e outros monstros. Tudo isso numa aventura frenética, recheada de efeitos visuais de última geração que impressionam até hoje. Mas aqui vem o primeiro plot twist dessa história. A crítica massacrou o filme. O filme teve apenas 24% de aprovação no Rotten Tomatoes. E os críticos chamaram esse filme de exagerado, sem alma, efeitos visuais demais e uma história bem ruim. Porém, em contrapartida, o público amou. E eu fui um desses. E você? Com isso, o filme ganhou 57% de aprovação da audiência em geral. E arrecadou ao todo 300 milhões de dólares na bilheteria mundial. 300 milhões parece muito, certo? Errado. Como ele teve um orçamento aí de 160 milhões de dólares. E geralmente o custo do marketing é praticamente ali a mesma coisa. O filme acabou dando prejuízo para a Universal. E foi aí que os planos de uma possível sequência foram engavetados. A Universal já tinha até pago para manter os cenários lá na Transilvânia, esperando voltarem com as filmagens de Van Helsing 2. Porém, nunca voltaram. E agora, depois de mais de 20 anos, a internet explodiu com uma nova informação. Hugh Jackman retornará como Van Helsing. E com isso surgiram até trailers, com Hugh Jackman um pouco mais velho vivendo o personagem, mais experiente, talvez até ao lado de atrizes como Alexandra Daddario e Eva Green. Um visual aí gótico, uma atmosfera sombria e promessas de uma abordagem mais madura e visceral para o personagem. Porém, eu preciso te contar a verdade, e ela vai até te decepcionar ou pode te deixar um pouco curioso. Esses trailers obviamente são falsos, criados por fãs usando aí IA, inteligência artificial. E a maioria deles foi criado por um canal chamado QH Studio, que é muito famoso aí justamente por criar esse tipo de trailer bem realista, porém não deixa de ser uma fanart. O trailer mais famoso foi lançado em novembro de 2024 e já acumula aí milhares de visualizações, até porque ele é muito profissional e parece super real. Mas calma que nem tudo é mentira. Antes de você ficar totalmente decepcionado, existe sim um projeto com Van Helsing, que está em desenvolvimento pela Universal. E lá em dezembro de 2020, a Universal confirmou oficialmente um reboot de Van Helsing. E não uma sequência, mas sim um reboot, começando tudo do zero, inclusive um novo elenco e uma nova história aí pro personagem. E nomes pesados estão por trás desse projeto, como James Wan, sim, aquele diretor que dirigiu Aquaman e os filmes de A Invocação do Mal, além também de Velozes e Furiosos. E o diretor do filme possivelmente será Julius Avery, ou Avery, que dirigiu Operação Overlord
e O Exorcismo do Papa. Temos aí um produtor e um diretor que são especialistas em filme de terror. Então, pelo visto, o novo Van Helsing vai seguir essa pegada. E o roteiro original está sendo escrito por Eric Pearson, que foi o cara que escreveu Thor Ragnarok e o filme da Viúva Negra. Porém, o roteiro já está sendo reescrito e levando uns toques aí do diretor Julius. Eu até acho bom porque eu não gostei muito de Thor Ragnarok e nem de Viúva Negra, apesar de ambos terem sequências de lutas aí bem legais. Mas em questão de história, eu acho que esse Eric Pearson aqui não é muito legal não. E como eu falei, o filme foi anunciado aí em 2020, então já faz 6 anos que falaram sobre esse projeto e até agora nada. Mas lá em abril de 2023, o diretor Julius Avery deu uma entrevista dizendo: "Sim, ainda está acontecendo. Estou escrevendo e pretendo dirigir com James produzindo. Não posso dizer muito mais, mas estou muito empolgado com isso." E desde então ainda não tivemos outra declaração sobre esse reboot de Van Helsing. E agora uma informação que pode te deixar desanimado é justamente sobre Hugh Jackman, já que será um reboot e provavelmente ele não vai retornar como o protagonista. E lembrando que o ator já tem 57 anos, mas obviamente que isso não é nada para ele, já que recentemente ele voltou como o Wolverine e ainda vai retornar nos outros filmes da Marvel, como em Vingadores Doomsday ou Doutor Destino. E a gente sabe que o rosto dele traz bilheteria. Deadpool e Wolverine, por exemplo, arrecadou mais de $1 bilhão na bilheteria mundial. Então, pelo visto aí, a Universal quer mesmo fazer como foi feito em Batman, com Christian Bale, que recontou a história lá em Batman Begins e foi um grande sucesso. Porém, recentemente, a Universal não teve grande sucesso aí no seu universo. Pois caso você não saiba, lá em 2012, a Universal anunciou o reboot de várias de suas franquias. Isso estava incluído o Van Helsing, e teria Tom Cruise como ator principal. Porém, os planos acabaram sendo mudados e Tom Cruise entrou em A Múmia, um filme aí horrível que foi lançado lá em 2017 e seria o início do Dark Universe. Então seria como o MCU da Marvel e uniria ali o Drácula, Frankenstein, Lobisomem, A Múmia e Van Helsing. Mas como eu já falei, A Múmia foi um fracasso. $125 milhões no orçamento do filme, críticas horríveis e mesmo com Tom Cruise, o filme foi um desastre. E isso desanimou a Universal com seu Dark Universe. E esse grande universo que era para começar acabou ficando mesmo só com um filme. Porém, em 2020, a Universal lançou O Homem Invisível, com Elizabeth Moss. O filme teve um orçamento baixo, de apenas $7 milhões, teve uma abordagem de terror psicológico, sem universo compartilhado, e foi um sucesso gigantesco, tanto na crítica quanto no público geral. Então a Universal aprendeu a lição, parar de tentar fazer grandes blockbusters aí como a Marvel e fazer filmes de terror autorais, com diretores que tinham uma visão clara, um orçamento baixo e mais controlado e sem amarrações de continuidade. Então novamente Van Helsing aí teve seu nome citado, sendo um filme solo, de um orçamento não tão grande assim, porém violento e dark, focado mais no terror do que em grandes ações de luta com CGI. E aqui vai o que podemos esperar do novo Van Helsing. Bom, baseado nas poucas informações que temos dadas pelo diretor e pelo produtor James Wan, podemos deduzir que o filme vai ser de terror com ação. E o diretor Julius Avery mostrou no filme Operação Overlord que consegue misturar ação com terror e deixar isso também perturbador. Já com o produtor James Wan, que é um mestre aí do jump scare, né, da tensão crescente, com certeza ele vai usar isso em Van Helsing, que é um prato cheio para ele usar esse tipo de cena
esse tipo de roteiro, esse tipo de continuidade que ele gosta tanto. E o filme também deve ter classificação adulta, ou seja, um mais 18, já que a ação com esses dois promete ser brutal, ainda mais envolvendo monstros como lobisomens e vampiros. Quanto ao elenco, podemos esperar algo não tão surpreendente. A gente sabe que tem atores aí ótimos aparecendo no mercado, como é o caso dos atores de Stranger Things. Então a Universal com certeza vai optar por um elenco mais barato, porém de grande talento. E resumindo tudo que eu falei, Hugh Jackman vai voltar como Van Helsing? A resposta é provavelmente não, pelo menos não no atual projeto da Universal. Os vários trailers aí na internet são falsos, mas existe sim o novo Van Helsing sendo produzido com uma equipe talentosa focada no terror e na ação. E quando será que teremos esse novo filme? Ainda é improvável, mas como o próprio Julius Avery já falou, ele está produzindo, está trabalhando no roteiro, então esse filme deve sair em breve. E para você não perder essa informação, já curte o vídeo, comenta o que você achou do primeiro Van Helsing e o que você espera para um segundo filme ou um reboot. E já segue aqui o Notícia Nerd, que assim que sair essa informação ou atualizações desse projeto da Universal, você ser o primeiro a saber. Então ativa o sininho que todo dia eu tô lançando aqui um shorts, e essa informação pode vir em formato de short. Então ativa o sininho para você não perder nada. Te vejo no próximo vídeo.